teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua dor entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão.
Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Olá, meus queridos irmãos, a graça e paz a todos, amém? Mais um domingo na presença do Senhor e mais uma oportunidade de estarmos aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical para podermos então aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos que nessa hora estão sintonizados, assistindo através das redes sociais ou de outras formas. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e também a sua família. Vamos compartilhar hoje um tema muito importante, muito contextualizado com o momento que nós estamos vivendo. E eu espero que Deus possa, de fato, abençoar a sua vida e a minha vida. Mas para isso eu quero convidar você primeiro a orar. Vamos falar com Deus, né, pedir a Ele a sua misericórdia, a sua compaixão sobre nossas vidas, pedir a Ele, né, entendimento, coração aberto, né, para receber do Senhor e também, além de aprendermos, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e te agradecemos, ó Deus, por mais esta manhã, por mais esse dia de vida, ó Deus, por mais esse domingo, Pai, em que nós estaremos, ó Pai, passando esse dia na Tua presença, ó Deus, em especial nesse momento, onde nós estamos tendo o privilégio de te cultuar, de te adorar, nesta hora em família, meu Deus, em casa, ó Deus, ou em qualquer outro lugar, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ouvir da Tua palavra, da Tua voz. Senhor, continue falando conosco. Dá-nos, ó Deus amado, um coração, Pai, ó Deus, inclinados a ouvir do Senhor, a aprender do Senhor, meu Deus, e também, Pai, te obedecer. Deus, livra-nos, ó Deus, da teimosia, livra-nos, ó Deus, da rebeldia, ó Deus, do pecado. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus, de vivermos uma vida de aparência, ó Deus, de sermos meros religiosos, legalistas, que possamos de fato, Pai, sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Cristãos, ó Pai, que onde nós estivermos, nós possamos exalarmos o bom perfume de Cristo Jesus. Senhor, abra o nosso entendimento, Pai querido. Nos ajude mesmo nessa hora. Me ajuda, Senhor, me perdoa os meus pecados e usa a minha vida para abençoar, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, creio que todos que estão me ouvindo nessa hora têm, né, uma noção muito exata, até porque é muito falado aqui na primeira Igreja Batista a respeito do propósito para o qual nós somos criados. Sabemos que Deus nos criou com vários propósitos, inclusive trabalhar, procriar, cuidar da criação do Criador, admirar, apreciar a obra, né, do Criador, mas acima de tudo nós sabemos que Deus nos criou para nos relacionar com Ele, para termos comunhão, né? E quem sabe chegarmos a um nível que alguns homens da Bíblia chegaram, inclusive também algumas mulheres, que é de termos intimidade com Deus. Deus nos criou para esse propósito, né? Com essa finalidade, mas infelizmente lá no Jardim do Éden, quando o homem ele é tentado pelo diabo, ali Adão e Eva vão dar lugar ao pecado, vão deixar de ouvir a voz de Deus, vão de fato pecar contra o Senhor, e ali o homem então, ele perde a sua comunhão, ele perde a sua intimidade, ele sai fora do propósito
para o qual ele foi criado. E Deus, em nenhum momento, ele vai deixar de amar o homem, ele vai deixar de amar o homem. Deus o tempo todo, ele está em busca do homem, ele está tentando, querendo resgatar o homem para uma vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade com ele. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, aliás, Deus da queda do homem, Deus ali, ele já estabelece um plano A para, de fato, trazer o homem de volta para o propósito. E esse plano, ele, na verdade, está ligado à pessoa de Jesus. Não há um plano B, existe um plano A, que foi executado perfeitamente, que é Jesus Cristo. E o que acontece? Em todo o Velho Testamento, nós vamos ver a Bíblia apontando, então, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Em todo o Velho Testamento, nós vamos ver Deus tentando, de várias formas, a levar o homem a se voltar para Ele, para buscá-lo realmente e viver na presença dEle. Mas Satanás, sendo sagaz, sendo astuto, assim como foi no Éden, ele continua em toda a história da humanidade. Queridos, em toda a história da humanidade, Satanás ele vai sempre fazer de tudo para levar o homem a entrar por outros caminhos, que não seja o caminho que Deus tem proposto para as nossas vidas. Interessante que Jesus, então, ele vai vir. Jesus, ele vai, então, se materializar. E ali, enquanto ele está caminhando em direção à cruz, o que nós vamos observar? Que Satanás vai fazer de tudo. Se você olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver isso muito claramente. Satanás usando de todos os meios para levar Jesus a desistir da cruz ou pecar contra o Senhor, para que o sacrifício dele, então, não tivesse nenhum valor. Mas é interessante que em nenhum momento Jesus, ele peca contra o Pai. E em nenhum momento Jesus recua. Em nenhum momento Jesus abre mão de ir para a cruz. E ali na cruz, ele então faz o sacrifício perfeito. Ele cumpre então com o plano, com o propósito que Deus tinha estabelecido. Deus da eternidade, para resgatar o homem, trazer o homem de volta para aquilo que nós fomos criados. Queridos, é através do sacrifício de Jesus na cruz que recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a reconciliação, a adoção de filhos de Deus. E logo atrás, logo à frente, vai vir muitos outros benefícios, mas a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus. Mas é interessante, querido, quando nós olhamos, não apenas para a palavra de Deus, mas também quando olhamos para nossas vidas, para a nossa realidade, nós vamos observar que Satanás, ele fracassou em sua missão contra Jesus. Mas ele fará de tudo para tirar o nosso olhar da cruz. Já que ele fracassou contra Jesus, ele vai fazer de tudo para que eu e você venhamos então a tirar o nosso olhar da cruz. Eu já tinha falado aqui em outras oportunidades, nesses 31 anos que eu tenho tido o privilégio de ter conhecido Jesus e de andar com Jesus, muitas pessoas que eu vi se afastando do Evangelho, pessoas que se perderam nessa caminhada, foram pessoas que deixaram de olhar para a cruz, deixaram de olhar para Jesus. E sabe, queridos, diante dessa realidade, eu queria aqui então pensar com vocês um tema muito interessante. O tema é inimigos da cruz. E eu queria então, em cima desse tema, em cima desse assunto, pensar com vocês sobre um dos inimigos da cruz, que é a religiosidade e o legalismo. Veja só, queridos, o religioso legalista, ele produz uma vida de aparências, mas não produz santidade e nem comunhão com Deus. Vocês vão observar que uma das características de um religioso legalista, ele é alguém que tem uma vida de aparência, mas ele não produz santidade e nem comunhão com Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 23,
do verso 23 ao 28. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer nesse texto. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganâncias e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, olha só, e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia. Então, foi o que eu tinha mencionado aqui um pouco antes. O religioso legalista, querido, ele produz uma vida de aparência, mas não produz santidade e nem comunhão com Deus. Olha do que Jesus está chamando aqui, né? Esses fariseus hipócritas, né? Esses religiosos legalistas. Jesus está exatamente comparando eles com sepulcros caiados. Você com certeza já deve ter ido em algum cemitério e ter se deparado ali, né, com alguns túmulos ornamentados, né, adornados com pedras, né, com mármore, com letras douradas ou prateadas, com vasos, né, de flores, alguns por sinal muito belos por sinal. Mas quando você abre aquele túmulo, quando você, né, olha para dentro daquele túmulo, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um corpo em estado de decomposição, por sinal, né, exalando um cheiro insuportável. E é isso que Jesus está falando aqui, porque esse inimigo da cruz, né, que é o religioso legalista, ele é alguém que infelizmente ele vive apenas de aparência, mas ele não produz santidade, ele não produz comunhão com Deus. Então quando nós olhamos para ele, nós até vamos, né, ver ali o aspecto, a aparência de alguém que parece realmente ter uma comunhão com Deus. Mas queridos, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Você vai observar que rapidamente, ao conviver com um religioso legalista, você vai descobrir quem ele é por dentro. Você vai ver muito além das aparências. Você vai poder enxergar muito além dos títulos, muito além, né, daquilo que a pessoa costuma externar. Porque o que define o homem de fato não é aquilo que está, né, relacionado à aparência, mas é aquilo que está dentro do coração. Inclusive, já tinha mencionado aqui também, numa outra oportunidade, que a maior beleza de um homem, né, a maior grandeza de um homem, não está relacionado à sua aparência, aos seus títulos, à sua posição social, mas ao seu caráter, ao seu comportamento, ao seu temperamento. Então, o legalista religioso, querido, é alguém que de fato, né, ele aparenta ser de fato alguém que conhece a Deus, que até tem um relacionamento com Deus, mas ao conviver com Ele, você vai perceber rapidinho, logo, através do seu comportamento, que ele está muito longe daquilo que Deus espera para ele. Foi o que Jesus, né, fez aqui nesse texto. Ele está chamando a atenção de pessoas, de judeus, que frequentavam o templo, que faziam parte de um partido religioso, que eram extremamente religiosos, zelosos pela lei, mas que infelizmente o coração deles estavam carregados de maldade, de inveja, de ódio, de injustiça, de tantas coisas que na verdade desagrada o coração de Deus. Então essa é a primeira característica
né, do nosso aqui, dessa realidade do inimigo da cruz, que é o religioso legalista. Alguém que, de fato, né, se resume a uma vida de aparência. Ainda pensando sobre o legalista religioso, nós vamos observar que ele também, que esse personagem, querido, ele é combatido no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Vamos olhar para a palavra de Deus? Você que está aí nos acompanhando, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Esse é um texto muito interessante. Veja aí, capítulo 1, do verso 11 até o verso 17. Olha que texto interessante. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Aqui no caso, queridos, o profeta Isaías viveu num contexto onde a nação de Israel, infelizmente, estava muito longe da vontade de Deus. Estava completamente fora dos propósitos que Deus tinha para aquela nação. E aqui agora o profeta Isaías, na condição de um homem de Deus, de um porta-voz de Deus, ele vai então chamar a atenção daquele povo, daquela nação. E olha o que ele vai dizer. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não a escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Eu quero ainda convidar você para nós ainda lermos mais um texto no Velho Testamento a respeito desse combate, né, a esse religioso legalista. Vamos lá para o livro do profeta Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24. Olha o que o profeta Amós vai dizer. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e oferta de cereal, isso não me agrada. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Olha, queridos, que coisa extraordinária. Que dois textos, né, interessantes nós vimos aqui agora no Velho Testamento. Nesse caso aqui, o profeta Isaías e o profeta Amós, combatendo essa prática, né, do religioso legalista que já existia antes de Cristo vir ao mundo. Observe que eles chamam a atenção, porque de alguma forma vocês vão olhar para os dois textos e vocês vão ver que a liturgia, o culto em si, ele estava acontecendo. Observe que ele vai falar aqui do sacrifício dos animais. Vocês vão observar aqui que ele fala das festas anuais dos judeus, a guarda do sábado. Vocês vão ver aqui a queima do incenso. Vocês vão observar aqui que a parte da liturgia estava intacta, estava perfeito, o povo se reunia, o povo estava celebrando a Deus, o povo estava cultuando a Deus. Mas quando nós olhamos
para as práticas do povo de Israel, da nação de Israel. Nós vamos observar que Deus chega a dizer que ele não suportava, que ele estava odiando as reuniões solenes que eles estavam ali oferecendo a Deus. E ele vai chamar a atenção. Antes de vocês virem à minha casa, à minha presença e cantar louvores a mim, antes de vocês queimarem incenso, antes de vocês sacrificarem animais, ele está dizendo que parem de fazer maldade com os outros, parem de praticar a violência. Isaías vai dizer que a mão deles estavam cheias de sangue, mostrando essa realidade que eu estou querendo mostrar para vocês, de que, apesar de toda a religiosidade, de todo o legalismo daquele povo, querido, eles eram um povo mau, o coração deles estava impregnado de maldade, e o profeta Isaías está chamando a atenção deles, mostrando para eles que, mais do que prestar culto a Deus no templo, eles deveriam prestar culto a Deus com a vida. Mais importante, querido, que frequentar a igreja. Devemos sim frequentar a casa de Deus, devemos sim buscar o conhecimento da palavra de Deus, devemos sim ter uma vida de oração, uma vida realmente íntegra, reta aos olhos de Deus, deve realmente fazer parte da nossa vida. Nós precisamos realmente levar a Deus a sério em todos os sentidos, porque a nossa vida com Deus não se resume a práticas religiosas, como temos visto muito nos dias em que estamos vivendo. Muita religiosidade, muito legalismo e, infelizmente, pouca devoção, pouca obediência à palavra de Deus, pouca renúncia com relação ao pecado, ao mundo e ao diabo. Então nós vamos observar, querido, que já no Velho Testamento, nós temos aqui então os profetas chamando atenção para esse inimigo da cruz, para esse inimigo daqueles que querem realmente andar com Deus. Mas nós vamos ver que não se resumiu ao Velho Testamento. Vamos lá para Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 9, e nós vamos ver nessa passagem, querido, o próprio Senhor Jesus chamando atenção para esse mal, para essa, desculpa a expressão um pouco mais forte, para essa praga que se alastra no meio das igrejas, no meio das religiões. Olha o que diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 7, de 1 a 9. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes, religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Jesus respondeu: olha o que Jesus vai dizer, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Observaram que, mais uma vez, lembra do comecinho que eu falei sobre o religioso legalista, que é alguém que vive de aparência, mas que não produz santidade, que não produz comunhão com Deus, vida com Deus. Lembra que eu falei no comecinho da mensagem a esse respeito? Observem que tanto Isaías quanto Amós e agora Jesus estão chamando a atenção exatamente para essa realidade. Olha o que Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, falsos, fingidos, mentirosos. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, por isso a importância de nós tomarmos cuidado com este inimigo da cruz,
Porque não existe vida com Deus sem cruz, querido. Não existe vida com Deus sem renúncia. Não existe vida com Deus sem santidade, sem uma vida de santificação. Não existe vida com Deus, querido. Não existe vida com Deus se nós não queremos viver de acordo com a vontade de Deus. Se nós não nos rendermos, de fato, à vontade de Deus, o máximo que nós conseguiremos ser vai ser um legalista religioso. E como eu falei para vocês, esse é um dos inimigos da cruz de Cristo, que é combatido tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que é combatido tanto pelos profetas quanto por Jesus. Mas ainda, seguindo nesse tema, nós vamos observar, querido, que o religioso legalista, ele se acha melhor do que os demais pecadores, a ponto de julgá-los e condená-los. Olha outra característica aqui, né, desse religioso legalista. Ele, além de viver de aparência, ele, além de ser combatido no Velho Testamento e no Novo Testamento, nós vamos observar que o legalista religioso, ele é alguém que se acha melhor do que os demais pecadores, a ponto de julgá-los e condená-los. E é interessante como que Jesus, ele o tempo todo está tendo que lidar com essa realidade. Em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, eu vou aqui fazer a narrativa, para nós ganharmos um pouco de tempo. O que nós vamos ter aqui nesse texto, querido? Nós vamos ter aquele momento onde, veja só, os doutores da lei e os fariseus pegaram uma mulher no ato do adultério, no exato momento que ela estava traindo o marido dela. Ela então é pega e levada até a presença de Jesus. E o que os fariseus, os doutores da lei, os legalistas religiosos vão fazer aqui nesse momento? Eles vão armar aqui uma pegadinha para Jesus, porque o sonho deles era de matar Jesus, era de prender Jesus, era de condenar Jesus e matar Jesus. E aqui nesse momento, o que eles vão fazer? Eles vão então armar essa situação, onde eles vão pegar uma mulher que foi pega num ato de adultério, levar até a presença de Jesus, com a intenção de que Jesus condenasse ela. Inclusive eles vão citar a palavra de Deus, porque lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia vai dizer que quando uma mulher fosse pega no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas qual que é o detalhe? É que deveria ser apedrejada a mulher e o homem que estava com ela. Mas eles levaram apenas a mulher, querendo que Jesus então a condenasse, para que eles então o acusassem de injustiça, de discriminação, de machismo. Mas Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, ele vai se abaixar, e a Bíblia diz que ele estava então escrevendo com o dedo em terra, e eles então vão insistir para que ele desse então uma resposta, para que ele manifestasse a sua posição. E de tanto eles insistirem, Jesus se levanta e faz aquela pergunta clássica, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele abaixa novamente, e continua ali então abaixado. E a Bíblia diz, queridos, que um por um, a começar pelos mais velhos, todos se retiraram, ficando apenas aquela mulher adúltera e Jesus ali com ela. Ao se levantar, Jesus então vai perguntar para a mulher: onde estão os teus acusadores? Onde estão os religiosos legalistas que se achavam melhor do que você, a ponto de querer te julgar e de te condenar? Aí ele então diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos, que eu costumo dizer muito no discipulado que eu faço. Querido, na condição de cristãos, nós devemos sim buscar a santidade, a santificação. Devemos realmente buscar conhecer mais a palavra de Deus, devemos dedicar mais à oração, devemos cada vez mais nos afastar daquilo que realmente ofende a Deus, daquilo que desagrada a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos aqui. Devemos jejuar, mas sabe de uma coisa? Por mais que a gente se consagre, por mais que a gente busque a Deus, guarde isso no seu coração, nós nunca deixaremos de sermos pecadores. Nós nunca deixaremos de ser pecadores.
E o que Jesus faz aqui, Jesus exatamente mostra essa realidade para esses homens religiosos, legalistas, que porque frequentavam o templo, porque conheciam as escrituras sagradas, porque oravam, porque dizimavam, porque davam ofertas, porque até serviam a Deus, até ensinavam a palavra de Deus, aqueles homens que se consideravam mais puros, mais separados para Deus, aqueles homens se acharam no direito de julgar e condenar esta mulher que foi pega no ato de adultério. E o que nós temos aqui, nesse texto? Jesus mostrando, querido, que todos nós estamos na mesma realidade diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus, querido, o que Ele faz? Ele nos ensina sobre como olhar para o nosso próximo. Porque por mais que a pessoa esteja perdida, por mais que a pessoa esteja afastada dos propósitos de Deus, querido, o olhar de Jesus para essas pessoas era um olhar carregado de compaixão e de misericórdia. A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e as viam como ovelhas que não tinham pastores. O olhar de Jesus era um olhar carregado de amor, de compaixão, era um olhar carregado de um sentimento profundo por aquelas vidas, a ponto de Ele ter morrido por elas. Querido, quem sou eu, quem é você, para acharmos que somos melhor que qualquer pessoa neste mundo, e acharmos que Deus nos deu o direito de julgar e de condenar alguém? Romanos capítulo 2, versículo 1, vai dizer que quando nós julgamos e condenamos alguém, na verdade nós estamos julgando e condenando a nós mesmos. Porque esse texto vai dizer que naquilo que as pessoas erram, nós também erramos. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Querido, eu não me considero melhor que ninguém na face da terra, porque eu sei também das minhas maldades, eu tenho consciência dos meus pecados, eu tenho consciência das minhas mazelas, e mais do que ficar olhando para o defeito dos outros, para as falhas dos outros, eu preciso olhar para a minha, você precisa olhar para a sua. E quando olharmos para alguém que de repente está desviado do propósito para o qual Deus tem para a vida dela, o nosso olhar é de compaixão, é de misericórdia, é de amor, a ponto de nós intercedermos por essa pessoa, é de tentar ajudá-la a também conhecer a Cristo Jesus e experimentar uma vida de relacionamento, de comunhão e de intimidade com o Senhor. Esse é o nosso papel como cristão aqui na terra. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aqui, queridos. O legalista religioso, ele não sabe o que é misericórdia. Ele não sabe o que é compaixão. Quando temos esse tipo de comportamento, estamos sendo mais parecidos com o diabo do que com Jesus. O nosso papel, querido, como cristão, não é julgar, não é discriminar, não é condenar ninguém. O nosso papel como cristão, queridos, é amar, é perdoar, é abençoar o nosso próximo. Por favor, tome cuidado com esse inimigo da cruz. Tome cuidado, não entre por esse caminho de achar porque você frequenta uma igreja, um templo, de achar porque você é batizado, de achar porque você tem um determinado dom, porque de repente você não tem uma determinada fraqueza, uma determinada inclinação da sua carne. Um exemplo, você de repente pode não ter inclinação para o álcool, mas isso não nos dá o direito, querido, de julgar e condenar quem está aí entregue para o alcoolismo. Nós não temos, de repente, eu não tenho inclinação para a drogadição, mas isso não me dá direito de julgar, de condenar, de discriminar, de humilhar quem se encontra nessa situação. Porque eu posso não ter inclinação para o álcool e para as drogas, mas eu tenho inclinação para outros pecados na minha vida. E em nada eu me sinto melhor do que qualquer pessoa que está vivendo aí afastada da presença de Deus. Tome cuidado, porque se nós tivermos esse tipo de comportamento, queridos, nós estaremos sendo cada vez muito mais parecidos com o diabo do que com Jesus.
Porque esse papel de julgar e condenar não é meu, não é seu. Esse papel já tem dono. Satanás, acusador, diabo, adversário. Esse papel não é nosso, queridos. Não é nosso. Por último, eu queria ainda pensar com vocês sobre essa realidade que estamos falando, que a religiosidade, querido, e o legalismo, ele produz um cansaço na alma. Quando Jesus, em Mateus 11, de 28 a 30, ele então vai fazer um lindo convite, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tem algo que tem provocado cansaço na vida das pessoas, queridos, é a religiosidade, é o legalismo. E é exatamente nesse contexto que Jesus faz esse convite. E eu não sei qual que é a sua realidade. Eu não sei qual que é a sua condição diante de Deus. Se você, de repente, é um pecador redimido pela graça, misericórdia, a bondade de Deus, mas que se encontra, de repente, nessa condição de um legalista religioso, meu querido, em nome de Jesus, você precisa deixar esse fardo. Você precisa abandonar esse fardo da religiosidade e do legalismo na sua vida. Você precisa experimentar o alívio de Jesus. Porque andar com Jesus, se relacionar com Jesus, querido, não causa peso, não causa cansaço, pelo contrário, causa alívio, traz paz, traz prazer, traz satisfação. Tem tantas pessoas que estão aí nas igrejas, mas que não conseguem ter a alegria do céu, que não têm a paz de Cristo Jesus, que não experimentam esse alívio da alma. De duas uma: ou você ainda não experimentou Jesus na sua vida, não passou pela experiência do novo nascimento, que você vai ver Jesus falando em João capítulo 3, de 1 a 7, para Nicodemos. Ou então, você de repente embarcou nessa cilada do diabo, nesse engodo, nesse engano do diabo para a sua vida. E de repente você, ao invés de estar desfrutando da doce presença do Senhor, do prazer, da honra, da satisfação de se relacionar com Ele, se você está aí sentindo um peso, um fardo sobre a sua vida, possivelmente você está diante dessa realidade que estamos mostrando aqui, de estar vivendo a condição, não de um discípulo de Jesus, de alguém parecido com Jesus, de alguém que ama Jesus, que tem um relacionamento, que tem intimidade com Jesus, mas de repente, na condição de um legalista religioso. Lembra de Jó? Por 3 vezes, por 2 vezes, por sinal, o próprio Deus vai testificar de Jó: homem íntegro, homem reto, homem que temia Deus, que se desviava do mal, e Deus vai chamá-lo de meu servo. E aí Deus vai permitir ele passar por tudo que ele passou, para no final do livro de Jó, capítulo 42, 5, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, queridos, é possível uma pessoa viver moralmente correta, é possível uma pessoa conhecer as Escrituras Sagradas, frequentar a casa de Deus, ser batizado, ser até pastor, ser um aí, está aí servindo a Deus, ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, e de repente não conhecer Jesus na intimidade. Esse é o convite de Deus para nós, que venhamos abrir os nossos olhos com esse mal que tem sido espalhado nas igrejas, na humanidade, esse mal da religiosidade, do legalismo, que tem adoecido, que tem causado tanto mal para a vida de tanta gente. A proposta é a mesma lá do Éden.
relacionamento, intimidade. Desfrutar daquilo que a vida nos oferece de melhor, que é uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, também pela minha vida. E eu creio que é necessário nos avaliarmos. A princípio, querido, né, é necessário olharmos mais do que para os outros. É preciso olhar para a nossa vida. Para que está dentro do nosso coração? Você sabe o que está dentro do seu coração. Eu sei o que está dentro do meu coração. E nós vamos orar nesse momento para Deus nos livrar desse mal. Nós vamos orar a Deus, para Deus nos ajudar a realmente ter uma vida de comunhão. E quem sabe chegarmos a um nível de intimidade com Ele. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver e ora a Deus comigo nesse momento. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E te agradecemos, ó Deus, o Senhor abriu os nossos olhos para um dos inimigos da cruz, Pai, que é a religiosidade, que é o legalismo. Pai, quantas pessoas estão carregando esse fardo pesado, ó Deus amado. Pessoas, ó Deus amado, que não suportam mais, ó Deus amado, esse fardo em suas vidas. Pessoas que vivem amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas mal-humoradas, pessoas que vivem o tempo todo reclamando, murmurando, Pai. Pessoas que ainda, Pai, não experimentaram, Pai, aquilo que o Senhor tem como propósito para nós nessa vida, meu Deus amado. Ó Deus, que é de conhecermos a Jesus, que é de desfrutarmos de uma vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o Senhor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, como orou o salmista, meu Deus, sonda o nosso coração, meu Pai querido, e vê se há em nós, Pai, alguma maldade, se tem alguma mágoa, algum rancor, se tem algum ódio, inveja, se tem alguma coisa imunda, ó Deus, como o Senhor mesmo diz ali para os fariseus, ó Pai, que eram como sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Senhor, se há alguma podridão em nosso coração, se há algo, Pai, em nossa vida que tem exalado um mau cheiro diante do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos lava, nos limpa, nos purifica com Teu sangue, ó Deus amado, para que possamos exalarmos, ó Pai, o bom perfume de Cristo Jesus, meu Pai. Pai, tenha misericórdia, nos guarda, meu Deus amado, de vivermos de aparência, Senhor Jesus. Nos livra, meu Deus amado, de acharmos que somos melhores do que alguém, Pai querido, a ponto de achar que temos o direito, Pai, de julgá-las e de condená-las. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Enche o nosso coração de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia, Senhor. Meu Deus, nos ajude a não sermos legalistas religiosos, mas verdadeiros discípulos de Jesus, pessoas parecidas com Jesus. Nos ajude, meu Deus, a não tirarmos o nosso olhar do Senhor em nenhum instante da nossa vida. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti até a morte. Tenha compaixão, meu Deus, traga libertação, traga restauração desse mal, Pai querido, que tem assolado tantas vidas, meu Deus. Nos livra desse engano, Pai, dessa mentira do diabo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, né, de cultuá-lo, de aprender do Senhor. E logo mais, a partir das 19 horas, nós estaremos reunidos aqui no templo, onde nós teremos o culto presencial, que também, simultaneamente, vai estar sendo transmitido aí pelas vias, né, das redes sociais. Espero que você, se não puder estar presente aqui conosco, que possa na sua casa, onde estiver, estar nos acompanhando para aprendermos mais do Senhor. Como diz o salmista, né? Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, a sua formosura e aprender no teu santuário. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.